Tá, vou dar só uma pausa nessa sequência de comentários a respeito do processo civil e de algumas leis especiais, estamos falando. Lembrar que nós vamos falar sobre o uso capião, que é um tema legal, para você ter uma noção de uso capião, e parece que depois a gente encerra com outros detalhes. Bem, só dar um aviso seguinte, para muitas pessoas que até me telefonam, porque sabendo que como eu sou médico, eu fui perito, né? E também sou advogado, né? O tema de saúde é um tema bastante aprazível a mim, dentro do direito também. Vai ter muita gente que vai fazer concurso público e que vai cair bastante questões sobre o SUS. Eu vou dar essas aulas sobre o SUS. Não será uma aula assim tão, como diria, tão superficial não, tá? Vai ser um pouquinho mais aprofundada, para que você possa gabaritar as questões do SUS. Simples, 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 para quem sabe ler a lei. Então eu vou ensinar como é que se lê uma lei. Porque se você olhar uma lei, se você sair decorando aquilo tudo, você não tem como entender aquilo. Existe uma técnica para você ler uma lei. Mas, para você entender uma lei, tem que entender quais são os seus princípios de fundamento, aonde ela se fundamenta. Então, vamos ter que começar lá de cima da Constituição, lá pelo artigo, por exemplo, o artigo 196 da Constituição, que fala sobre a saúde. Porque ele começa inicialmente falando sobre a seguridade. Seguridade social, ela engloba 3 institutos. O Instituto da Previdência Social, o Instituto da Assistência Social e o Instituto da Saúde. Engloba esses 3 institutos chamado Seguridade Social. Aí nós damos uma palhinha sobre o que é a Seguridade Social, sobre o que é a Previdência, sobre o que é a Assistência, depois a gente dá um foco legal na saúde. Aí a gente desce um pouco. A gente desce e vai bater na Lei 8.080. Nessa Lei 8.080 é que vai falar sobre o Sistema Único de Saúde. Por que é o Sistema Único de Saúde? Porque no Brasil todo só existe um sistema que normatiza a saúde. Tanto na esfera da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Esse é um grande e único sistema único de saúde. A gente vai ensinar vocês a lerem a lei de uma forma técnica, muito simples, que facilmente você vai entender o que é o caput, o que é os parágrafos, as alíneas, você vai entender, você vai saber como é que se lê uma lei. Vai ficar mais fácil. Muito bem. Só que quando aparece uma lei, essa lei ainda não abrange todos os detalhes. Aí vem um decreto. Então poderíamos dizer mais ou menos assim, olha, nós temos lá em cima a Constituição Federal, no caso de 88. Partindo dela, vem uma lei, Lei 8.080, só estou botar aqui só no decreto, 8.080. Essa lei foi publicada em 1990. Alguns detalhes têm que ser esclarecidos. O que acontece? 2 anos depois, em 2011, vem um decreto de número 7.508 de 2011 e dá maiores detalhes sobre a lei. Então, só para entender melhor, olha só, a lei diz que a minha casa tem que ser pintada. A lei definiu, a minha casa tem que ser pintada. Mas vem um decreto que diz, olha, vai ser pintada de azul, tem que ser a marca coral, não pode ser assim, não pode ser assado, ou seja, ela esmiuça mais a lei. Então, a Constituição, normas bem grandes, gerais, define tudo.
Aí vem a lei, que obedece à Constituição. Mas a lei não explica detalhes. Vem o decreto, explica detalhes. Então nós vamos estudar a Constituição, vamos estudar a lei do SUS devagarzinho e vamos depois dar mais miuçada no decreto. Tá bom? Muito bem. Aí vocês vão gabaritar as questões de SUS, tenho certeza absoluta, ok? Mas isso é papo para a gente fazer depois que acabar essa prova para o TJ nível médio. Até lá? Valeu!